Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a audiência de conciliação que o Alexandre de Moraes marcou agora para o dia 9, quarta-feira, essa audiência de conciliação sobre a questão do IOF, né? Então vamos entender esse caso aqui, porque primeira coisa, isso não existe, a Constituição não prevê nenhuma audiência de conciliação do STF, coisa e tal. O STF está querendo assumir o papel de poder moderador, que ele vai controlar a coisa entre os outros poderes, vai ser o poder moderador. E isso, cara, maldito Dom Pedro I. Onde é que esse cara tava com a ideia de criar essa idiotice de poder moderador? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A República, a ideia da República é justamente você ter três poderes sem moderação, um brigando com o outro. O poder tem que brigar mesmo. A República, para funcionar, tem que ter briga de poder, porque é justamente os poderes brigando entre si com os freios e contrapesos adequados que você garante que nenhum deles vai ser superior e vai ser supremo sobre os outros. No momento que o idiota do Dom Pedro I criou esse negócio de poder moderador, isso marcou a visão dos idiotas aqui do Brasil, de que tem que ter um poder moderador para que não pode brigar. Não tem que brigar, é por desenho. O desenho da República é para brigar mesmo. É para ficar o Congresso batendo no Executivo, o Judiciário batendo no Congresso, o Judiciário batendo no Executivo, o Congresso batendo no Judiciário. É para ficar os três brigando mesmo. Esse é o desenho da coisa. É para evitar que você tenha uma autocracia. Se tá todo mundo bonitinho conversando um com o outro, harmoniosamente, coisa e tal, sabe o que está acontecendo? Você está sendo enrabado, meu amigo. Você aí, brasileiro, está sendo enrabado. Essa é que é a verdade. Tem que torcer para ter briga nesse pessoal, né? Enfim, mas fica esse fantasma do poder moderador sobre a política brasileira. Essa notícia foi sugerida por Peter de Olho no pacotão lindo do Trump. Bom dia, boa tarde, boa noite, várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? O Alexandre de Moraes, vocês sabem, aceitou a ação do governo Lula sobre a questão do IOF, né? O IOF, o governo Lula aumentou o IOF, só que o IOF é um tributo de regulatório, não é um tributo arrecadatório, não é um tributo fiscal. E embora todo tributo arrecadatório, todo tributo regulatório tenha alguma capacidade arrecadatória, o próprio ministro Fernando Haddad foi claro ao dizer que estava aumentando o IOF para arrecadar mais, porque o governo precisava de mais dinheiro. Então ele estava claramente ferindo o mandato constitucional que diz que o IOF é um imposto regulatório apenas, né? E aí o Congresso emitiu um decreto anulando esse aumento do IOF do Lula. E aí o Lula entrou na justiça, jogando esse caso para a justiça. Um absurdo esse tipo de coisa, porque como eu já expliquei para vocês aqui em outros vídeos, o Congresso tem o direito de dizer quando o Executivo extrapolou a determinação legal, né? Quando houve uma lei que o Executivo foi além do que aquela lei permitia, e esse é um caso clássico. De novo, por que o IOF pode aumentar sem precisar do princípio da anterioridade e o princípio da noventena, né? Tudo quanto é imposto, quando você aumenta, tem que ter o princípio da noventena e da anterioridade, ou seja, você tem que aumentar nesse ano para valer só a partir do ano que vem, e no mínimo 90 dias de diferença, né? Por que o IOF não tem isso? Porque ele não é um imposto arrecadatório, isso está escrito nas razões da Constituição. Para quem não sabe, tá, a Constituição brasileira tem os artigos todos lá, mas cada artigo daquele tem uma razão por trás, tem um texto em que os deputados descrevem qual foi a ideia por trás daquele artigo. E o fato de que o IOF e outros impostos também, imposto de importação, imposto de exportação, podem ser aumentados a qualquer momento pelo presidente, é justamente porque seriam impostos regulatórios e não para arrecadar. Imposto para arrecadar tem que passar pelo Congresso. O Congresso existe para isso. O Congresso sempre foi feito para impedir que governos possam aumentar impostos aleatoriamente sempre que precisam. Porque todo governo adora isso, né? É muito fácil para o governo extorquir mais o povo quando passa por um aperto, né? Bom, enfim, eu já descrevi que eu acho um absurdo essa decisão do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes devia ter dado o direito para o Congresso. Só que, ao contrário, ele decidiu fazer uma coisa inédita. Não vamos criar o poder moderador. O STF é o poder moderador. E qual que é o problema de ser o poder moderador? Porque, cara,
Gente, a República, ela surgiu exatamente para evitar uma autocracia, para evitar um governo centralizador, um governo de alguém que manda em tudo. E qual que foi a ideia que surgiu lá na Revolução Americana e depois na Revolução Francesa também foi usada? É a ideia de você separar os poderes em 3 poderes, para não ter nenhum poder sobre os outros, né? Aí me vai o idiota do Dom Pedro I aqui no Brasil e cria, não, a República Brasileira, não, tem 3 poderes, mas eu vou ter o poder moderador, eu vou ser o poder moderador que é para os poderes da República viverem em harmonia. Caraca, não é para viver em harmonia, Dom Pedro, acorda, cara, não é para ter moderador. Se você tem um moderador, você tem um rei, cara, você tem a autocracia, você tem um cara que manda em tudo. E acabou, então não existe poder moderador em república. Falar de poder moderador de república é matar a república, é trazer a gente para uma autocracia, para uma ditadura, para um poder absoluto, né, para o absolutismo. Voltamos para o absolutismo aqui no Brasil com essa porcaria de poder moderador. Infelizmente, depois que Dom Pedro I inventou essa lorota, o pessoal aqui no Brasil não consegue abandonar isso. É de uma tristeza isso, né? Eu gosto muito do Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I foi um excelente governador, um excelente imperador, fez coisas ótimas para o Brasil, mas neste ponto ele errou, e errou feio, e errou rude, e errou de uma forma inconcebível, porque historicamente não pode ter poder moderador, não existe esse conceito, né? Só que isso impactou no Brasil, né? Em determinado momento, o pessoal colocou aqui, ó, Forças Armadas não são o poder moderador. Eu sempre falei isso. Não existe poder moderador. Ah, mas existe desacordo entre o Congresso e o STF, entre o Congresso e o Executivo e não sei o que lá. Como é que faz? Não faz, é feito para brigar. A República foi feita para os poderes ficarem brigando um com o outro mesmo. Esse papo de harmonia e não sei o que lá é papo de autoritário, é papo de rei, de absolutista, de quem acha que tem que ter um poder absoluto para mandar em tudo. Não tem. É para brigar mesmo. E se não chegaram no acordo, então não faz porra nenhuma. Pronto, deixa o governo sem fazer nada. É a melhor coisa que tem no final das contas, né? Em tudo quanto é república, é assim, você vê isso na Europa, você vê, olha, outro dia teve um problema lá, em Portugal eles estão com um problema desse, né, que o governo não consegue se manter porque o Congresso não dá maioria e coisa e tal, e aí fica o governo todo paralisado. E é ótimo isso, excelente. A Bélgica ficou 3 anos sem governo, porque não conseguiam eleger uma maioria parlamentar e instituir um primeiro-ministro e coisa e tal. É assim que é para funcionar mesmo. Essa é a beleza da república. É para quebrar o pau, é para bater um no outro, é para ficar um brigando com o outro. Não é para ter um... Ai, os poderes têm que ser harmônicos e coerentes e um amiguinho do outro. Não, meu amigo, se esses poderes estão juntinhos 3, é porque eles estão te roubando, caralho. Acorda. Acorda pra vida. A república... A gente não tá falando de nenhuma novidade, não. Tô falando de nenhuma coisa que... superação que aconteceu no mundo jurídico e estatal, sei lá, no século XX, a gente está falando de século XVIII, Revolução Americana, Revolução Francesa. O pessoal não aguentava mais o absolutismo, porque o rei ficava mandando em tudo e coisa e tal. E substituir o rei por um presidente não muda nada, porque o presidente também vai mandar em tudo e não vai resolver problema nenhum. Então, qual que foi a ideia? Vamos fazer uma república. A república, você tem os 3 poderes independentes, de forma que ninguém tem o poder absoluto. Um briga com o outro. Se você criar um poder moderador, acabou. Esse poder moderador vira o poder absoluto, porque ele pode mandar em todo mundo e pronto. Olha o que está acontecendo com o STF. O que está acontecendo com o STF... Então, como eu falei, né? Surgiu essa fábula em determinado momento no Brasil de que as Forças Armadas eram um poder moderador. Eu sempre falei que não tem nada disso. Não existe poder moderador. Esquece poder moderador. Não tem isso, né? Aí, agora, olha só, o STF como poder moderador. Aí me tá o idiota aqui, o senhor Eduardo Apio e Sálvio Cotter, né, 2 idiotas completos, que estão dizendo aqui que o Supremo Tribunal assumiu uma incomum legitimidade após as crises da Covid, tentativa de golpe, não sei o que lá. Se não fosse o STF, hoje estaríamos revivendo os dramas narrados no filme Ainda Estou Aqui. Caralho, olha, meu amigo, a gente está vivendo os dramas da ditadura. Estamos numa ditadura exatamente porque o STF se meteu a ser o poder moderador. O poder moderador é, por definição, absolutista. É, por definição, ele resolve os problemas de tudo, ou seja, ele governa tudo. Ele manda nos outros poderes. Se você tem uma hierarquia de poderes, acabou a república, não tem mais república. Tem que deixar os poderes brigarem um com o outro sem ninguém ter o poder central. Aí ele fala aqui, não, aí lembra, né, que pô, que o debate do Carl Smith com Hans Kelsen, coisa e tal, na Alemanha, que serviu a necessidade de termos um guardião da Constituição, ele está falando do STF.
da justiça, mas, de novo, né, a República é até anterior a isso. É para ter a coisa independente, os poderes têm que ser independentes, tem que ter os freios e contrapesos entre os poderes. Não pode ter poder absoluto, e poder moderador, por definição, é poder absoluto, né? Ou seja, o que está acontecendo aqui, em última análise, é isso. O Alexandre de Moraes está querendo se dar o direito de poder moderador. Ah, quando tem briga entre os poderes na República, o STF que decide. Nós somos o poder moderador. Qual que é o problema disso? O poder moderador é quem manda, meu amigo. Então acabou, não temos mais uma república, temos agora uma autocracia, uma ditadura comandada pelo senhor Alexandre de Moraes no STF. É isso que está acontecendo no Brasil. E qual que é o risco disso? O risco disso é que amanhã, quando a gente entrar com um processo de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, o que ele vai falar? Ah, não pode, porque agora tem um conflito entre o STF e o Congresso, então nós aqui no STF vamos julgar esse conflito, porque nós somos o poder moderador. E isso é um absurdo, isso é inaceitável. Como eu falei para vocês, a Constituição é clara ao dizer que o direito do Congresso dizer quando o presidente da República extrapola o limite da lei imposta. Então, se o decreto legislativo foi feito, se foi decidido que o governo estava extrapolando, não tem que envolver o STF nessa história. No final das contas, é um erro o STF suspender o decreto do legislativo. Isso não é aceitável no final das contas, né? Bom, vamos ver como é que termina esse negócio todo aqui. O problema é que a situação está ficando complicada, porque o meu temor nessa história toda, como eu expliquei para vocês, se a gente for pelo lado democrático, não importa, meio que foda-se. Ah, vai ter IOF, não vai ter IOF, meio que não faz diferença. No longo prazo, a gente vai eleger alguém de direita em 2026 e vamos reformar o STF. Em muito pouco tempo vamos ter um STF de direita e vamos desfazer todas as lambanças que estão sendo feitas por essa cambada de ditadores que está lá, né? O meu problema é que se esse pessoal começar a ir nessa Alexandre de Moraes, o STF que manda, o STF que define, que faz a moderação entre os poderes, é o poder moderador, é o STF, coisa e tal. Maldito Dom Pedro I, que idiota que inventou isso. Não existe poder moderador em república. A república é o contrário de um poder moderador, é exatamente para brigar. E se tá brigando, mas não consegue fazer nada porque tá brigando, então não faz nada, pô. É isso, essa é a ideia da coisa, né? O risco é ele pegar esse negócio, extrapolar isso daí e a gente acabar como uma Venezuela, que foi exatamente como a Venezuela chegou ali. O executivo junto com o judiciário anularam o Congresso e passaram a governar o Brasil de forma, governar a Venezuela de forma autocrática, né? A gente está a um passo disso aqui no Brasil. Sinceramente, eu temo por isso. Vamos ver o que acontece. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.